Igreja Pentecostal Deus de Israel, marchando para o céu 2021. Palavra de fé com pastor Dirley Silva. Amém. Amém. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão nos ouvindo, as pessoas que estão ouvindo aí pelo interior. Estou feliz, mais uma oportunidade que Deus nos concede nesta noite, né? É o segundo culto que eu estou participando aqui na Igreja Deus de Israel online. Já estamos com 30 minutos, eu não quero ser muito longo, extenso, porque eu quero que todos possam ouvir essa mensagem. Ouvimos o irmão Adriano, estou feliz pela vida dele, e pensando aqui como que Deus é maravilhoso. E quero dizer para todos os que estão ouvindo, vocês estão vendo aqui nós com algumas dificuldades, com algumas... ainda, isso é o começo. Isso é o começo, nós vamos melhorando a cada dia mais. Em breve nós vamos estar com a Rádio Deus de Israel, e muitos cultos vai ser pregado, mensagem, e eu estou vendo aí o irmão Adriano, ele tem o dom para isso. Você viu, irmão Adriano? Então, nós vamos poder alcançar não só o Amazonas, mas o Brasil e o mundo, pregando a palavra de Deus através do programa, através da tecnologia que Deus tem nos dado. Eu quero deixar uma palavra nessa noite. Eu quero convidar aos irmãos para ler e aos amigos ouvintes a palavra de Deus que eu quero meditar com vocês. Ela encontra em João capítulo 5 e o versículo 24. Eu vou ler um versículo aqui porque ainda tem outros versículos que a gente vai ler no decorrer dessa mensagem. Aqui ele diz assim, João capítulo 5 e o versículo 24, ele diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, essa palavra, ela é muito maravilhosa, e eu aqui, dentro de alguns minutos, eu quero meditar com os irmãos, e principalmente as pessoas amigos que estão nos ouvindo, as pessoas que vão ouvir essa pregação, porque eu sei que ela vai alcançar muitas pessoas através do Espírito Santo, possa falar em sua vida, possa falar com você nessa noite, nesse dia que você vai ouvir essa palavra. Aqui, a Bíblia está dizendo assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, porque o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é pregando a palavra, falando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, o pastor Daniel, o diácono Adriano, nós estamos aqui fazendo o ID que Jesus nos ordenou. ID, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então, essa é a missão da nossa igreja, e eu estou feliz porque nós estamos podendo chegarmos lá para levar essa mensagem que salva, essa mensagem que liberta, essa mensagem que transforma o homem. Como o irmão falou, o irmão Adriano estava falando ali, muitas vezes você está triste, abatido, em depressão, está angustiado, está com medo. Nós vivemos uns dias difíceis, as pessoas estão com medo de tudo, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Nessa noite, você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. A Igreja Deus de Israel está sendo representada aqui por nós, pastores, pelos
homens de Deus, com uma responsabilidade de levar para você essa mensagem que um dia chegou para mim, que um dia chegou no meu lar, que um dia chegou na minha vida e mudou a minha vida, e transformou a minha vida. E hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje nós não tememos essa dificuldade. Eu sempre falo em pandemia, já se passaram muito aqui no Brasil, e quero lembrar vocês, talvez muitas pessoas esqueceram, mas no Amazonas, nos anos de 90, 91, por aí, fosse 91, se eu não me engano, passou aquela pandemia da cólera, e eu pastoreava a igreja de Cachoeirinha, lá no interior, no Rio Madeira, e eu vim para Manaus para levar os medicamentos a pedido para Manicoré, para acompanhar o medicamento que ia lá ajudar as pessoas no mínimo, diminuir o impacto, porque quando vem a pandemia, ele vem destruindo, porque estava morrendo muitas pessoas, e nessa viagem eu fui acometido pela cólera. E quando eu cheguei em Manaus, alguém disse: pastor, mas o senhor não está com cólera, porque o senhor já tem 14 horas que o senhor começou a passar mal, e a cólera mata entre 3 a 8 horas. Só se for um milagre. Eu falei: mas eu sirvo a um Deus de milagre. Aleluia. Eu sirvo a um Deus que nos guarda. Jesus, ele, além dele nos salvar, ele levou sobre nós as nossas enfermidades. E, irmãos, foi um milagre. Deus me guardou daquela enfermidade, daquela pandemia que passou aqui no Amazonas, que ela fez mais vítimas do que hoje. O número de vítimas que teve pela cólera foi muito maior. Os governantes naquela época não divulgaram, mas só no Rio Madeira morreu mais de 1.000 pessoas no Rio Madeira. Então, Deus nos guardou. Por quê? Porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele nos protege. E essa é a missão nossa de pregarmos essa palavra. Nós não temos que ter medo. Nós não temos que se preocupar. Mas se por um acaso a enfermidade nos levar, eu sempre falo, o crente, ele não morre, mas a Bíblia diz que ele passa da morte para a vida. Glória a Deus. E quando Jesus fala aqui, ele fala da vida eterna. E nesta noite, você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem. Por que ele diz aqui, ó? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que eu quero dizer para você, meu amigo, para você, meu irmão, para você mesmo crente, ou que pertence a uma igreja, que está ouvindo essa mensagem nessa noite, você não pode temer a morte. O homem que tem Deus no coração, ele não pode temer a morte, porque a morte para ele é vitória, porque ele vai passar da morte para a vida. E quando Jesus fala aqui, quem ouve a minha palavra e crê, o que é que significa? Significa eu acreditar que Jesus é o Salvador da nossa vida. Acreditar que o Filho de Deus veio aqui nessa terra, eu sempre costumo dizer, não por brincadeira. Ele não veio aqui para morrer numa cruz, o tanto que ele sofreu, pagar o preço que ele pagou, sofreu, derramou lágrimas, foi moído, ele foi crucificado, não foi à toa, foi para salvar a humanidade. E por isso que a Bíblia diz aqui, quem ouve e crê. Porque ouvir falar de Jesus, e até falar de Jesus, praticamente todas as pessoas falam de Jesus. Eles têm Jesus num desenho, eles têm Jesus num quadro, eles têm Jesus no carro, eles têm Jesus escrito no seu quarto, ele tem Jesus num crucifixo, carrega no peito. Mas agora, crer na sua palavra, aí é diferente. Aceitar a sua palavra é diferente. Ele disse assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E nesta noite eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem se preocupado, não se preocupe mais, porque hoje você está ouvindo a palavra de Deus. O irmão Adriano disse na mensagem, ele disse lá: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração.
abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus transformar a sua vida. Nós sabemos, irmãos, que quando nós cremos em Jesus, nós temos que aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós cremos em Jesus e aceitamos a palavra de Deus, então nós vamos compreender que o plano de Deus para nós é salvar a nossa alma, é nos livrar da morte eterna, da morte espiritual. Então nós temos aqui um encontro com Deus, e quando nós encontramos com o Filho de Deus, encontramos com Jesus, aceitamos Ele e passamos a crer nele, nós temos que entregar agora a nossa vida e passar a fazer a vontade de Jesus. Não adianta só saber que Jesus é o Salvador, não adianta só dizer que eu tenho uma religião, ou eu tenho uma igreja, ou eu pertenço a uma igreja, mas nós temos que fazer a vontade do Senhor Jesus. Temos que fazer aqui, como eu falo assim, se submeter àquilo que Jesus quer que nós façamos aqui na terra. O que é? É fazer o melhor. Fazer o melhor, ser uma pessoa pura, ser uma pessoa fiel a Ele. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia fala que no passado, lá no Antigo Testamento, nós vemos que o povo, eles tinham esquecido de Deus, eles estavam ocupado com as coisas materiais. A Bíblia diz que nos dias de Noé, o povo estava distante de Deus, o pecado tinha multiplicado e eles estavam somente envolvidos com as coisas do mundo, com os prazeres da carne. Diz aqui em Mateus 24, e o versículo 37, diz assim: que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmão, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós cremos nele, então nós sabemos que Jesus vai vir um dia para nos buscar a nós aqui nessa terra. Porque foi essa mensagem que Jesus disse, que ele veio aqui para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar aqui da terra, nos levar para uma morada celestial. Então, quando nós cremos em Jesus, nós temos que aceitar a Bíblia. Temos que crer que o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que aceitar que existe só dois caminhos para o homem. Só existe duas maneiras para o homem. Uma maneira, decidir servir a Deus ou decidir servir ao mundo. Mas agora existe uma diferença. Quem serve a Deus, no final da sua vida, ele vai para o céu. E quem serve o mundo, no final da sua vida, vai para o inferno. Então, irmãos, essa palavra que nós pregamos aqui para você nesta noite, essa mensagem que nós estamos trazendo aqui para você nessa noite, você não tem que temer só a morte do seu corpo, você não tem que temer de morrer, de partir dessa vida hoje. Eu vejo as pessoas desesperadas, correndo de um lado para o outro, como nós já falamos aqui em outras mensagens, tem morrido muitas pessoas, principalmente no nosso estado, e as pessoas estão preocupadas. Tem pessoas até agora fazendo caridade, dando rancho, dando cesta básica, oferecendo ajuda, pensando que isso vai resolver o problema da sua vida, mas não vai, não. Para resolver o problema espiritual da sua vida, é só se você aceitar a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus. Você crê que tudo que está acontecendo já é promessa de Deus. Está aqui as promessas.
está aqui as profecias e está se cumprindo. A única coisa que está faltando é Jesus vir buscar a sua igreja. Então eu quero perguntar para você nessa noite, que está me ouvindo aqui, você mesmo que é crente, ou você que não é crente, você que tem uma igreja, talvez você diga, eu tenho uma igreja, pastor, eu pertenço à igreja, eu tenho um pastor, mas eu quero perguntar para você, você tem certeza que se hoje ou amanhã você partir dessa terra, você tem a salvação? Pastor, eu faço parte lá, o sacerdote prega, eu já tenho uma religião, ou eu participo de missa, domingo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo até da Santa Ceia. Eu quero perguntar para você, eu quero saber se você tem certeza da sua salvação. Se você crê que Jesus está à porta para vir buscar a sua igreja, se você crê que Jesus vai levar um povo para o céu, e se você tem certeza da sua salvação. Porque ter religião é fácil. Nós vemos aqui que nos dias de Noé existiam as religiões, existia as pessoas, porque o homem, por si próprio, desde que ele existiu, ele busca algo para preencher o vazio do seu coração. Nós vemos aí que muitas vezes você chega numa aldeia indígena que nunca viu pregar a palavra de Deus, mas eles têm lá, o Deus deles muitas vezes é a lua, ou eles adoram um animal, ou eles adoram uma árvore, ou alguma coisa ele busca para encher o vazio espiritual, porque isso foi desde o começo da humanidade. Nos dias de Noé havia a religião, havia as igrejas, mas as igrejas não salvaram. O povo estava distanciado, e na nação que tinha aquela época, o mundo daquela época, por mais que não tivesse o número de habitantes que nós temos hoje, mas era um número muito grande, e a Bíblia diz que só Noé foi salvo, só ele e a família dele. E agora nós vemos nos dias de hoje, a Bíblia diz, aqui mesmo no livro de Mateus também, no capítulo 24, e do versículo 22 ao 27, ele diz que a vinda do Senhor Jesus, ela será abreviada por amor dos escolhidos, por amor daqueles que foram escolhidos. Se os irmãos quiserem ler, eu vou ler aqui, junto com os irmãos, no mesmo livro de Mateus, que fala a respeito de Noé, diz assim: se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por amor dos escolhidos serão abreviado aquele dia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a palavra de Deus falando que naquele dia, se não abreviasse, nenhuma alma seria salvo. E ele continua aqui no versículo 23. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou está ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Cristo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disser, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acreditei. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, você não tem que temer a morte. Você não tem que temer só esse coronavírus. Ele só pode matar a nossa matéria, porque o homem, ele veio do pó, ele é terra, e ele vai voltar para a terra. Ele foi feito do pó da terra, e ele vai voltar. Mas a sua alma e o seu espírito, ele não morre. Uns vai voltar para Deus, outros vão ser condenados. É por isso que ele diz aqui, quem ouve a minha palavra e crê. Irmãos, quando nós cremos na palavra do Senhor, nós sabemos que tudo que está aqui na Bíblia vai se cumprir. A sua religião não vai salvar. O seu pastor não vai salvar. O seu bispo, o seu sacerdote, ele não vai te salvar. Quem vai salvar é Jesus. E nessa noite, eu quero chamar você para você fazer uma meditação. Pense, analise, será que lá onde você faz parte da igreja que você diz, eu nasci nessa igreja, ou eu nasci nessa religião, será que lá eles têm te ensinado que Jesus
vai vir buscar a sua igreja. Que para você ser salvo, se você creu na pregação da palavra de Deus, se você creu em Jesus, você tem algo que fazer. Você tem que renunciar às coisas que não agradam a Deus. Você tem que renunciar àquilo que não agrada a Deus. Será que Ele tem te ensinado a palavra lá? Será que Ele tem falado para você que se Jesus vir e você estiver na prostituição, você vai ser salvo? Se você estiver vivendo em adultério, vai ser salvo? Será que Ele pregou para você que se você engana alguém para ganhar dinheiro, você vai ser salvo? Será que Ele tem pregado isso? Que se você fizer tudo isso, você vai para o inferno? Se você mente, se você não é justo nos seus negócios, já falaram para você, se você faz todas essas coisas, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que nós temos que ter uma balança justa. Será que eles falaram para você que os viciados não vão entrar no céu? E hoje eu vejo muitas pessoas, irmãos, que bebem e diz que não é viciado. Não, eu só bebo porque não acusa a minha mente. É normal beber. Eu já vi pastores, já vi padre, já vi bispo, já vi pessoas que bebem, que fumam. Irmão, uma pessoa fuma porque ele é viciado, porque o trem é nojento, é imundo. Quando um pastor que fuma um cigarro e vai pregar a palavra de Deus, é em vão aquela palavra. Jesus está longe, que Jesus não gosta de imundícia. E a Bíblia diz que nenhum viciado vai entrar no céu, que os beberrão não vão entrar no céu. Você já tem ouvido isso aí? O seu pastor, o seu líder, tem pregado isso aí para você? Que se você morrer dessa maneira, você não terá a vida eterna. Você vai para o inferno. Nós vemos também a Bíblia falando de dois homens. Um era rico e o outro era pobre. Mas um temia Deus. O outro só era religioso. O outro fazia festa, o outro pagava promessa, o outro dava esmola. Até para esse mendigo ele dava esmola. Ele dava comida para esse mendigo, o que sobrava. Porque muitas vezes, irmão, a pessoa vai lá e dá um pão e diz assim, eu fiz uma obra de caridade. Dá um rancho e diz, eu fiz uma obra de caridade. Isso é migalha. Quando Jesus falava que aquele cego, aquele mendigo comia das migalhas, é disso aí. E ele acha que ele vai ser salvo por isso. Mas a Bíblia diz o seguinte, que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação vem em obedecer à palavra de Deus. Glória a Deus. Então, não adianta eu fazer essas coisas e não abandonar o mundo, não deixar as coisas que não agradam a Deus de lado. Então, se você está num local e alguém tem concordado com você fazer tudo isso aí, tem passado a mão na sua cabeça, tem falado, não se preocupa, você já pertence aqui à nossa igreja, você já está salvo. Não, irmão, você só vai estar salvo se você obedecer. E eu peço para você, examine você, olhe para dentro de você, você tem certeza da sua salvação, você enquadra naquela pregação que Jesus disse, ó, quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Por que ele disse lá, quem for batizado, lá em Mateus ele diz, quem crê e for batizado será salvo. O que é crer? O que é aceitar Jesus? Quando nós falamos assim, ó, que para nós ser salvo, nós precisamos aceitar Jesus, mas aí você vai dizer, mas eu já tenho Jesus. Irmão, aceitar Jesus é aceitar condições que Ele tem para nós. Isso é aceitar Jesus. É a mesma coisa quando eu aceito uma proposta de emprego. Eu tenho que aceitar de ir lá naquela empresa, lá naquele local. Se é para mim ser lavador de carro, eu tenho que ser um lavador, tenho que fazer o meu serviço bem feito. Eu tenho que cuidar, eu tenho que aceitar as normas daquela empresa, horário de chegar, horário de almoço, horário de sair, eu tenho que aceitar todas as condições. Assim é quando nós aceitamos Jesus. Nós temos que aceitar as condições de servir a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores,
Ou nós servimos ao mundo, ou servimos a Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos na palavra dele, nós entregamos a nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Antes de terminar essa mensagem, eu quero dizer para você, quando você entregar a sua vida para Deus, você vai ver que você vai deixar de fazer todas essas coisas e você vai sentir leve. Você vai sentir feliz. Alguém diz assim, o crente não tem liberdade. Eu tenho liberdade, não, você é escravo. O crente é livre. O crente pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não faz porque o seu coração, porque o Espírito Santo que opera na vida dele, mostra para ele o que é certo, o que é errado. Você vai deixar de todas essas coisas e você vai passar agora a ser feliz. Eu fico olhando para a minha vida. Quantas vezes, um dia de domingo, eu tinha passado o dia bebendo, fazendo coisas que não agradavam a Deus, e esse horário eu me olhava para mim e me sentia um bagaço, um vazio. Hoje, eu passo o dia com a minha família, meditando na palavra de Deus, e me sinto alegria, me sinto feliz. Não carrego mais um fardo, porque Jesus tirou dos meus ombros o fardo do pecado. Jesus me libertou do vício, da bebida, libertou da prostituição. E é tão fácil servir a Deus, irmãos. É tão fácil ser crente. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos Ele governar a nossa vida, quando nós damos crédito à palavra dele, nós sentimos paz. Sabe por quê? Porque ainda que nós vivemos aqui no mundo, e quando nós estamos no mundo, nós estamos rodeados de todas as coisas que tenta impedir de nós servirmos a Deus. Mas quando o inimigo vem com os seus manjares, vem com a sua cilada, o Espírito Santo fala em nosso coração que aquela ou aquilo não cabe para nós. Eu sempre costumo dizer na igreja que não precisa o pastor ficar dizendo para as pessoas o que é certo e o que é errado. Todas as pessoas sabem o que é errado. Quando você engana alguém, você sabe que você está errando. Quando você engana a sua família, a sua esposa, você sabe que está errado, ou vice-versa. Quando você mente para ganhar dinheiro, você sabe que é errado. Mas a diferença, quando você teme a Deus, é que o Espírito Santo não permite que você faça essas coisas, porque Ele te alerta, aleluia. Ele diz para você, isso está errado, e se você fizer, eu vou sair da sua vida. O irmão falou aqui de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele nunca passou a culpa dos pecados dele para as outras pessoas. Ele aceitava a correção de Deus. Quando ele errava, o temor de Deus era grande dentro dele, e ele se arrependia e buscava o perdão de Deus. Então, irmão, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós cremos na palavra dele, nós mudamos a nossa vida. Nós passamos agora a fazer a vontade do Senhor Jesus. E nessa noite, é a palavra que eu quero deixar para você aqui nesta noite. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza o que vai ser de você depois da morte, se você está preocupado, entregue a sua vida para Jesus nesta noite. Aceite Ele governar o seu caminho, a sua vida, os seus passos, governar a sua casa. Deixa Ele entrar na sua família, deixa Ele entrar no seu lar, deixa Ele entrar na sua casa, e esse medo que te agonia, essa tristeza que invade o seu coração, ela vai sair. Deixa Jesus entrar no seu lar, aleluia. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Ele transformar você, deixa o Espírito Santo de Deus entrar em sua vida, e você vai sentir um alívio muito grande, e você vai passar agora a ser um homem feliz, uma pessoa feliz, sem ter medo de nada, porque é o que nós lemos aqui. O homem que serve a Deus, ele não morre, ele passa da vida
passa da morte para a vida. E o mais importante, irmãos, não é nós perdermos a nossa vida aqui, perder o nosso dia, é nós morarmos no céu. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você aqui nesta noite, que nos ouviu, que tem tirado esses minutos aqui. Eu quero dizer para você, faça essa reflexão na sua vida. Se você tem certeza da sua salvação, se você tem certeza que você, a partir do momento que você fechar os olhos aqui, você vai morar no céu. Se você não tem, procure o mais depressa possível uma igreja que pregue a palavra, alguém que ensine você, alguém que mostre para você o que é certo, o que é errado. Se o seu líder, ele não prega isso aí, é porque ele não te ama. A mensagem da salvação é dura, irmão. Dizer para a pessoa que se ele morresse sem Jesus, ele vai para o inferno, é difícil. Dizer para a pessoa que se ele morrer bebendo, fumando, se prostituindo, enganando as pessoas, ele vai para o inferno, é difícil, mas é verdade. E esse é o compromisso que eu tenho com Deus, de pregar a verdade. Nesta noite, não endureça o seu coração, abra o seu coração, deixe Jesus entrar na sua vida. Amém. Pastor Daniel, está com você.